a 23 graus abaixo de zero. Um assassino silencioso que perseguiu a humanidade milhares de anos vai atacar novamente. O frio é uma das mais surpreendentes forças da natureza. Ele pode espalhar a morte, mas é a chave para a vida, por meios só revelados pela grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos. Nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária, os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações, das galáxias. A história como a conhecemos está ficando maior. A invasão da Rússia pelo imperador francês Napoleão Bonaparte acabou em desastre. 600 mil soldados franceses foram acionados. 6 meses depois, mais de 60% deles estavam mortos. Seu matador não foi o exército russo, mas as temperaturas negativas. A história tradicional nos diz que Napoleão foi derrotado pelo frio russo. Mas a grande história vai mostrar que a raiz dessa queda se esconde em nós mesmos. A grande história revela que a humanidade luta contra o frio desde o começo da nossa história. O frio sempre nos impactou muito. Simplesmente porque ou nos adaptávamos a ele, ou então era a morte. O ser humano não é feito para extremos. Se nossa temperatura cair, órgãos como o fígado começam a não funcionar para poupar calor para o cérebro. Se nosso interior cair a menos de 30 graus centígrados por mais de alguns minutos, morreremos. Para entender por que nosso corpo para com o frio, a grande história vai voltar a um tempo anterior ao homem. $250 milhões de anos atrás. Todos os animais da Terra tinham sangue frio. Eram lentos e indefesos até que a energia do Sol os aquecesse e acelerasse seu metabolismo. Até que uma pequena espécie de mamífero desenvolveu a habilidade de gerar calor no próprio corpo. Sem depender do sol para se aquecer, essa criatura podia ser ativa a qualquer momento do dia ou da noite. Criaturas de sangue quente estão sempre prontas para tudo. Então, ter sangue quente de fato significa uma vantagem real. Esse foi um fator de sobrevivência que passou a todos os descendentes de sangue quente, inclusive o homem. Mas essa vantagem pode também ser uma limitação. Na natureza, o calor se dissipa e esfria. Então, o calor do nosso corpo está sempre escapando. E se irradia por nossa respiração e nossa pele. Como o homem se espalhou pelos climas frios, ele teve de imaginar maneiras de reter esse calor.
Os humanos saíram da África tropical, onde evoluíram, e foram para o norte quando entraram em uma brutal idade do gelo. Este é o Mediterrâneo, mas ele está tão frio quanto o Polo Ártico. Para sobreviver ao frio, os humanos inventaram uma das mais importantes ferramentas da história: a simples agulha. Tiveram que desenvolver a habilidade de fazer roupas bem ajustadas, porque simplesmente não havia como sobreviver à idade do gelo na Europa sem essa tecnologia. As roupas deram ao ser humano uma pele mais grossa que o isolava do frio. Mas as roupas mudaram quem éramos. Porque as roupas bloqueavam uma coisa de que todo humano precisa: o sol, para aquecer sua pele. Totalmente cobertas. As pessoas não recebiam luz solar e não criavam vitamina D o suficiente. Nosso corpo cria vitamina D quando exposto à radiação ultravermelha do sol. Na África, só a pele escura já bloqueava o sol, deixando entrar o suficiente para criar a vitamina D necessária. Mas aqui no norte gelado, a combinação de pele escura e roupas dos pés à cabeça bloqueava quase totalmente o sol. Um modo de lidar com isso foi desenvolver roupas mais leves, que não bloqueassem completamente o sol. Então, frio e roupas levaram a uma pele mais leve. E a uma divisão fundamental que hoje chamamos de raças. Mas o frio que mudou as pessoas também tinha poder sobre os elementos. A grande história vai voltar ao campo de batalha de Napoleão. Onde os soldados foram dizimados pela química do frio. Alguns soldados franceses usavam botões de estanho na farda. Mas em temperaturas negativas, o estanho pode ser fatal. O frio pode mudar as propriedades de certos elementos, em alguns casos, adversamente. Por exemplo, certos metais, como o estanho com frio, podem mudar de forma. E podem tomar a forma de pó. Vindos de clima mais quente, os franceses não perceberam que seus botões se alteraram. Isso pode ter envenenado a muitos. Mas os russos, além de estar em casa, estavam preparados para o frio. Eles sabiam se vestir e sabiam como construir abrigos. Sabiam viver assim. A vida era simples. Como a grande história revela, essa derrota para o frio foi chave para entender algo mais profundo. O frio dividiu o planeta em tribos opostas e foi a força secreta por trás das mais longas batalhas da história. A grande história é uma nova maneira de ver o mundo. E nos revelou como nossa batalha contra o frio nos tornou de sangue quente. Nos dividiu em raças. E foi ponto de virada de guerras. Mas o frio também está no núcleo de uma batalha global. Uma guerra de 5.000 anos que só pode ser revelada pela grande história.
No planeta Terra, o clima quente fez surgir a agricultura. Cidades. Civilizações. Mas ao norte, em regiões como as estepes geladas da Ásia, o frio não permite a agricultura. Só pasto sem fim. Gado e cavalo se deram bem na região. O homem se adaptou. Tornou-se pastor. E o primeiro cavaleiro do mundo. Perito em atacar e pilhar. E culturas de guerreiros a cavalo vão se tornar um modo de vida ideal. Criados pelo frio. Esses guerreiros do norte gelado, onde recursos eram escassos, começaram a guerrear com seus ricos vizinhos mais ao sul. Esse modelo se repetiu no mundo inteiro. Em clima frio, o homem se tornou um guerreiro nômade e bárbaro. Em clima quente, o homem construiu vastas civilizações. Então os guerreiros do frio atacavam a cavalo e levavam tudo o que podiam. Das tribos que assolaram a grande muralha da China, aos godos e vândalos que destruíram o Império Romano. E aos mongóis que conquistaram quase todo o mundo conhecido. Os épicos ataques pelos homens do frio duraram 5.000 anos. Na perspectiva do programa Grande História, vemos que essa divisão terá uma dinâmica que será crítica para a humanidade. O frio tem tanto poder sobre nós, porque os humanos não estão preparados para extremos. Ou nos adaptamos ou morremos. Mas e se o homem aprendesse a controlar o frio? Um homem de negócios americano, Frederick Tudor, foi dos primeiros a tentar. Ele teve a ideia maluca de empreender um negócio que era cortar grandes blocos de lagos congelados da Nova Inglaterra no inverno e vender aos trópicos na forma de gelo. Tudor tentou resolver um velho problema. Na atmosfera da Terra, rica em oxigênio, é fácil criar fogo. Há 1 milhão de anos, nossos ancestrais aprenderam a dominar o fogo e transportá-lo. Mas não era tão fácil com o frio. É uma lei da natureza que o calor gosta de fluir do quente para o frio. Então é mais fácil aquecer algo frio do que esfriar algo quente. Gelo é frio concentrado e pode ser uma solução, mas ele não existe em qualquer lugar. Porque para esfriar as coisas, o gelo deve derreter. Quando você coloca um cubo de gelo numa bebida, não significa que ele está irradiando frio na bebida para que esta bebida fique fria. O que o gelo faz é perder energia para o líquido que está em volta dele, para poder derreter. A grande história faz a ligação entre o gelo que derrete e o funcionamento da Terra. O gelo se forma sobre mais ou menos 1/4 do hemisfério norte no inverno. A maior parte desse gelo é inacessível, no topo de montanhas ou em geleiras remotas do norte. No mundo hoje, 5 bilhões dos 7 bilhões de habitantes do planeta vivem em áreas onde o gelo raramente se forma ou não se forma. Então, para realmente dominar o frio,
Temos de mover o gelo de onde ocorre naturalmente para onde não ocorre e evitar que derreta rápido. E foi exatamente isso que Frederick Tudor aprendeu a fazer. Ele levou uma carga de gelo por 3.200 quilômetros de Boston à ilha tropical de Martinica. Pela primeira vez na história, o homem controlou o frio e o tornou transportável. Ele imaginou um meio de envolver o gelo em serragem nos porões e pôs camadas de palha e maçãs para financiar sua carga. E no fim ele vendeu o gelo com lucro astronômico. O mundo já não seria mais dividido em lugares que eram frios e lugares que precisavam dele. O simples ato de espalhar o frio através de oceanos e continentes iria redesenhar a vida no planeta Terra. A grande história revelou que o frio teve um poder oculto sobre nosso corpo. E nossa civilização. Mas quando começamos a controlar o frio e o tornamos transportável, o frio pôde se espalhar e mudou tudo. O frio começou uma revolução em nosso modo de vida e onde construímos nossas cidades. Com unidades refrigeradas, pode-se transportar o poder do frio por terra e distribuir alimentos frescos pelo continente. Grandes indústrias surgiram, inteiramente baseadas no frio. Mas quando as pessoas se acostumaram a ele, não haver formação de gelo no inverno era um problema. Isso estimulou a inovação. E o gelo foi substituído por refrigeração a eletricidade e ar-condicionado. Nossas cidades subiram até os céus. E nos desertos, metrópoles floresceram. Mas por mais que tenha definido a civilização, a grande era do frio também deu forma ao universo inteiro. Há 13,7 bilhões de anos. Deu-se o Big Bang, a coisa mais quente que já aconteceu no cosmos. Mas foi o frio que transformou aquela energia primordial em um universo de átomos, estrelas e planetas. Quando aconteceu o Big Bang, tudo era incrivelmente quente. Tão quente que até o próprio átomo que nós conhecemos hoje não existia. Ele teria se desintegrado porque o ambiente era quente demais. Sendo assim, foi um processo de resfriamento no tempo que nos deu o universo que nós temos. De certa forma, a história do universo é uma história de resfriamento. Bilhões de anos mais tarde, quando nosso sistema solar se formou, a Terra ficou em uma faixa ótima, onde o nível perfeito de frio permitiu a existência de água líquida. Pré-requisito para a vida. Então, a própria ideia de frio vem ao encontro da grande história da criação do universo, da criação das estrelas, da criação da própria Terra, que apareceu por causa do grau certo de frio. Mas o frio que criou o universo físico vai acabar levando-o ao fim. Porque a mesma física que faz um cubo de gelo que derrete retirar calor de um copo d'água
existe por toda parte. Estrelas e galáxias vão se dissipar lentamente no frio vazio do espaço. No fim, a estrela morre. As temperaturas caem. Os átomos se espalham. Digamos que a visão do A Grande História é de uma história que começa muito quente, no Big Bang, e migra lentamente para o frio extremo, porque em incontáveis bilhões de anos tudo vai ficar tão frio que não haverá medida, não haverá diferença entre frio e quente. E no universo nascido de uma explosão de calor, o frio reinará para sempre. Mas a história do frio é só o início. Existem enigmas muito maiores ocultos na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como meteoros, códigos secretos e prata detêm a chave. Preste atenção e você terá a revelação do grande mistério, da nova história do tempo, do espaço e da nova história do homem.